Olá, professora, bom dia. Hoje eu e meu grupo vamos falar um pouco da política de lei de drogas, como ela se deu início. E essa lei é de número 11.343, do ano de 2006. O meu grupo é composto por Ana Carolina Coutinho dos Santos, Ana Clara Pereira Rosado da Silva, Beatriz Santângelo Ferreira, Luana Alice Ribeiro da Costa, Thaís Neves Souza e Thaís Eugênia dos Santos Melo. O projeto de pesquisa ele busca analisar os critérios da lei de droga a partir da sua perspectiva histórica e entender seus principais pontos, como seu surgimento, fundamentos e seu alcance ao público vulnerável. Segundo a notícia Histórico-Legal das Políticas sobre Drogas no Brasil e no Rio Grande do Sul, a primeira lei sobre o tema ela foi moldada por influências globais, como as convenções internacionais de ópio, que tinha como objetivo a regulamentação sobre a venda e o uso de ópio e outras substâncias. Tendo em vista que essa relação ela começou, se eu não me engano, no Brasil em 1912, com o decreto 11.481. Em 10 de fevereiro de 1915, ela se validava em todo o país. Para todos os fins, ações para evitar o aumento do uso indevido de ópio, de morfina e de seus similares, como, por exemplo, a cocaína. Ela foi sancionada pelo presidente Epinácio Pessoa. A primeira lei de drogas no Brasil ela era composta por 3 artigos, onde estabeleceu penalidades para os contraventores na venda de cocaína, ópio e seus derivados, como por exemplo a morfina. Criou um estabelecimento especial para a internação de pessoas intoxicadas por essas drogas, Teve também para os usuários de álcool em excesso, os alcoólatras, vamos falar assim. Estabeleceu as formas de processo e julgamento e mandou abrir crédito para que as pessoas tivessem um auxílio. Em 2006 foi aprovada a lei número 11.343, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e prescreveu medidas para a prevenção do uso indevido. Essa lei ela busca juntar 2 instrumentos normativos anteriores, que são as leis 6.368, de 1976, e a lei 10.409, que ela é de 2002, revogando, claro, a partir da sua vigência. Um de seus pontos principais é o reconhecimento das diferenças entre a figura do traficante e a do usuário, sendo regulamentada pelo Decreto 5.912 de 2006, que também trata da competência dos órgãos do Poder Executivo ao que se refere ao assunto. Nisso, a gente pode observar que o artigo 28 da Lei de Drogas, da Lei 11.343 de 2006, ela define que o usuário é aquele que adquire, que guarda, aquele que tem em depósito, transporta ou traz consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. A partir dessa legislação, o Brasil concebeu que usuários dependentes eles não devem ser penalizados com as medidas de privação de liberdade, e sim medidas alternativas. Já os traficantes, a gente já tem um entendimento a partir do artigo 33 da mesma lei, onde é definido as ações, e nessa definição a gente consegue perceber claramente os verbos importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor, oferecer, ter em depósito, transportar, guardar, prescrever, medicar, entregar a consumo, fornecer droga, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal
né? Que é o caso que na legislação você não pode, né, vender drogas. Em razão, né, da incidência de algum desses verbos, como eu citei anteriormente, a gente vê a diferença entre o traficante para o usuário. A lei ela ainda entende que para determinar se a droga ela é para destino pessoal ou se ela é para vender, né, para traficar, o juiz ele precisa observar a natureza, ou seja, ele precisa analisar o caso para que a partir do caso ele possa aplicar a lei. Claro que ele precisa ter ainda uma atenção no dispor da lei no seguinte fato: ele tem que ver a quantidade da droga apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação, a circunstância social e pessoal. Vai que a pessoa tá ali na hora errada, no lugar errado, teve uma batida e aconteceu, sendo que, tipo, não era necessariamente da pessoa. Tem que ver como era a conduta, os antecedentes. Olá, professora, bom dia. Hoje eu e a minha equipe vamos falar um pouquinho da política de lei de drogas e também vamos apontar os principais pontos que demonstram os objetivos alcançados pela mesma. O Brasil é um país o vício em entorpecentes é um conteúdo histórico. E o tema política de lei de drogas apresenta-se como conteúdo obrigatório para o bem-estar social. Nos dias atuais, faz-se necessário ver a fonte do problema e tratá-la. As fontes desse problema são histórico familiar, problemas emocionais, curiosidade, alívio para a dor, entre outros fatores. Contudo, a falta de critérios objetivos tem ocasionado divergências na sua aplicabilidade. Na realidade, a seletividade do sistema penal tem perpetuado a ideia de que a pobreza deve ser criminalizada, levando a um crescimento do número de jovens negros e pessoas de áreas periféricas sob suspeita de tráfico, mesmo que tenham sido em pequenas quantidades. Ou seja, o sistema penal ainda não consegue diferenciar o traficante de usuário e por muitas vezes acabam pegando mais pessoas, como posso dizer, de classes sociais mais baixas, sendo que as pessoas de classes sociais mais altas conseguem se disfarçar com muito mais facilidade nesse meio. De acordo com a seletividade penal, não basta a prática de uma conduta contrária às normas para ser considerado um criminoso, de modo que a condição desviante é o resultado do etiquetamento social. Assim é possível perceber que é possível você praticar atos ilegais sem ser criminalizado. Esse tema é relevante pois ajuda diversas pessoas que são consideradas invisibilizadas pelo público. A sociedade os vê apenas como drogados, sendo que é muito além disso. O vício é uma doença e eles precisam ser ajudados. E a política de lei de drogas ajuda desde a prevenção do uso dos entorpecentes até o combate ao tráfico de drogas. A exemplo disso, existe um grupo chamado Esperança Viva, onde eles ajudam pessoas viciadas em entorpecentes e esse grupo tem sua identidade própria, sendo extensão da Fazenda Esperança e realiza trabalhos com dependentes químicos, colocando em prática experiências vividas realizadas por meio do Evangelho. Os dependentes químicos lá passam por 3 fases para superar o vício, sendo elas desintoxicação, trabalho para ressocialização e formatura, onde os internos podem recomeçar sua vida social. Bom, meu nome é Ana Clara e eu vim falar um pouco sobre o objetivo geral e específico do nosso trabalho. E como objetivo geral, a gente trouxe que o nosso trabalho, a intenção é realizar uma análise aprofundada do contexto histórico que ocasionou a elaboração e promulgação da Lei 11.343, de 2006, compreendendo como uma série de fatores sociais, jurídicos, políticos e culturais contribuíram ao longo das décadas, para a construção dessa política antidrogas atualmente vigente no Brasil. A partir dessa perspectiva histórica, pretende-se examinar os elementos que influenciaram diretamente na criação da lei, avaliando também suas intenções originais, os princípios que a fundamentaram e as formas pelas quais ela buscou responder os desafios relacionados ao consumo, ao tráfico, ao controle e ao uso dessas substâncias de entorpecentes no país. Além disso, o nosso trabalho também se propõe a discutir de uma maneira sutil, mas complementar, sobre as políticas públicas voltadas à reintegração social desses usuários e dependentes químicos,
bem também como refletir os possíveis caminhos para o aprimoramento dessa legislação vigente no país, à luz dos direitos humanos, da saúde pública e da efetividade no enfrentamento do problema dessas drogas no Brasil. Como objetivos específicos também a gente trouxe que essa pesquisa tem como um propósito destacar a relevância de se investigar de forma crítica e aprofundada nos diversos fatores sociais, econômicos e psicológicos que contribuem para o início e a continuidade do uso dessas substâncias por parte dos indivíduos, né? Considerando o impacto também dessas influências no comportamento humano e no contexto social mais amplo. Paralelamente, nós abordamos o surgimento e o desenvolvimento dessa política antidrogas brasileira, com ênfase na promulgação da Lei 11.343 de 2006, ressaltando sobre os seus objetivos iniciais no enfrentamento do uso indevido e do tráfico ilícito de drogas, bem também como os fundamentos legais e institucionais que sustentam sua aplicação. Discutimos também, de forma crítica, a eficácia das estratégias repressivas adotadas pelo Estado, refletindo especialmente sobre os efeitos dessas medidas sobre as populações mais vulneráveis e também marginalizadas, que frequentemente são mais expostas a essa criminalização e à exclusão sociais. Além disso, nós reforçamos a importância dessas políticas públicas voltadas à prevenção, ao tratamento e à redução de danos, também à orientação social, reconhecendo a complexidade do fenômeno de drogas, principalmente em contextos públicos, privados e marginalizados. Por fim, também, nosso trabalho propõe uma reflexão sobre as possíveis melhorias na legislação e nessas políticas públicas, nas práticas institucionais relacionadas à política antidrogas, buscando umas alternativas mais humanas, eficazes e socialmente justas. Boa, meu nome é Thaís Mello e agora eu vou falar um pouquinho sobre a base teórica do meu grupo. Como base inicial para essa pesquisa, a gente trouxe algumas produções teóricas e documentais que abordam exatamente a relação entre a legislação antidrogas, encarceramento e as questões sociais que abordam o tráfico de drogas no Brasil. Bom, como primeira produção, a gente trouxe a Luciana Boitheus, em 2006, que ela publicou um artigo acadêmico no Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que discute exatamente a Lei 11.343 de 2006 também, ela explica como aumentou o encarceramento de jovens negros e moradores da periferia, destacando a falta de critérios claros que diferenciam usuários de traficantes. E também comenta sobre a seletividade do sistema penal que agrava a superlotação carcerária, que é um problema, né, que está presente até os dias atuais. Como segunda produção, a gente trouxe Eugênio Raul Zaffaroni, em 1982, que é um livro que ele publicou de criminologia que critica o modelo repressivo contra as drogas na América Latina, trazendo esse âmbito de contexto geral na América Latina, né? Argumentando que o direito penal reproduz desigualdades sociais e funciona como controle de marginalizados, em vez de proteger os próprios direitos humanos, né? Bom, como base documental, a gente trouxe o Discovery, né, uma série do Discovery de 2022, que é a Operação Fronteira, né, que é uma série até bastante conhecida, que é um documentário que mostra operações da Polícia Rodoviária Federal na tríplice fronteira do Brasil, que evidencia o tráfico de drogas está diretamente ligado à vulnerabilidade social dessas pessoas e o recrutamento em situações de pobreza para o crime, né, que é uma coisa que é bastante abordada na série, que as pessoas que estão encontradas com as drogas normalmente estão em situações de extrema pobreza, extrema fome, extrema situação de necessidade e acabam sendo manipuladas para entrar no mundo do crime. E trazendo como produção, a gente traz a revista Psicologia, Teoria e Pesquisa, que relaciona exatamente o envolvimento do tráfico com fatores psicológicos sociais, como discriminação social, fragilidade emocional, e defende exatamente políticas públicas sociais focadas na assistência e apoio desses grupos vulneráveis, né? Bastante importante. Também trazemos como base documental o filme Cidade dos Homens, né, que é um filme brasileiro que retrata exatamente a vida nas comunidades carentes do Rio de Janeiro, mostrando a influência do tráfico de drogas e a luta diária da sobrevivência de dois adolescentes que estão em um ambiente totalmente socialmente fragilizado e acabam se envolvendo no mundo das drogas. Também trago a Revista da História Biblioteca Nacional, 2014, que é o dossiê de drogas, e nesse dossiê mostra exatamente a história da proibição das drogas no Brasil,
destacando como discursos políticos e morais moldaram a percepção pública e influenciaram nas políticas repressivas, né? E como fontes documentais oficiais, né, incluem também a lei que eu falei anteriormente, 11.343 de 2006, também decretos como o do número 11.481 de 1915 e o número 4.284 de 1921, que representa exatamente os primeiros esforços legislativos brasileiros para combater o tráfico. Eu vou falar sobre a metodologia para análise de leis das drogas no Brasil. Esse trabalho tem como objetivo analisar a evolução das leis e políticas de drogas no Brasil, destacando mudanças e continuidades ao longo do tempo, e entender a abordagem atual do governo em relação às drogas e suas implicações para a sociedade. A metodologia ela consiste na revisão bibliográfica, que realiza uma revisão abrangente da leitura sobre as leis das drogas no Brasil, incluindo leis, decretos, políticas públicas e estudos acadêmicos. Análise de documento, analisar documentos oficiais, como decretos, para entender a evolução das políticas de drogas no Brasil. Identificação de fontes, identificar fontes confiáveis, como bibliotecas virtuais e sites governamentais para obter informações precisas e atualizadas. Então, essa metodologia tem como objetivo averiguar as fontes, averiguar o projeto, né, em si, para trazer algo concreto, confiável, para nos ajudar a fomentar tudo o que criamos até aqui. Bom, meu nome é Ana Carolina Coutinho e hoje eu vou trazer a base documental e teórica utilizada no trabalho, só que dessa vez com um enfoque mais no resultado que nós encontramos até agora para o trabalho. Nesse caso, até o presente momento, salienta-se que a lei de drogas tem raízes históricas fortemente ligadas a modelos repressivos, influenciados por contextos internos e internacionais do controle social. Desde os primeiros decretos do início do século XX, como o decreto número 11.481 de 1915 e o decreto número 4.284 de 1921, percebe-se uma preocupação do Estado em normatizar e criminalizar o uso e o comércio de substâncias entorpecentes, refletindo preocupações sanitárias, mas também morais e políticas. Como afirma Bruno Silva, a legislação brasileira, desde seu surgimento, sempre buscou controlar o consumo e o comércio de drogas por meio de medidas restritivas e punitivas. Durante a era Vargas, o Decreto-Lei nº 891 de 1938 instituiu uma fiscalização mais rigorosa, inserindo o Brasil no contexto de convenções internacionais de controle, ao mesmo tempo em que consolidava práticas autoritárias típicas do período. Esse contexto repressor, ele se agravou com o surgimento da Lei 6.368 de 1976, no estopim da ditadura militar. Essa legislação ficou definida por não fazer distinções entre o usuário de drogas e o traficante, e pelas penas severas, legitimando uma política penal extremamente punitivista. De acordo com o site Empório do Direito, a lei de 1976 ampliou o espectro de criminalização, tratando de maneira indistinta aqueles que usam e aqueles que comercializam drogas. A promulgação da Lei número 11.343 de 2006 trouxe uma perspectiva mais positiva ao instituir o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD. A nova legislação, ela diferenciava o usuário do traficante em seu texto, estabelecendo medidas socioeducativas em substituição à prisão para uso pessoal. Contudo, na prática, a ausência de critérios objetivos para essa distinção manteve a seletividade penal. Segundo dados citados na Revista de História da Biblioteca Nacional, o aumento da população carcerária por crimes ligados às drogas atinge
desproporcionalmente jovens negros e moradores de periferias, evidenciando um viés racial e social das políticas públicas. Um dado relevante é que em 1990 e 2016, a população carcerária brasileira aumentou 483%, sendo o tráfico de drogas um dos principais vetores desse crescimento, o que aponta para a manutenção da lógica encarceradora mesmo após a reforma legislativa. Como destaca Zaffaroni, a política criminal de drogas na América Latina não está baseada em evidências científicas ou na promoção da saúde, mas sim num controle seletivo que recai sobre os mesmos corpos marginalizados de sempre. Já em 2019, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que alterou de maneira considerável a política nacional sobre drogas. A nova legislação passou a permitir a internação involuntária de usuários sem necessidade de autorização judicial e retirou da redação legal as estratégias de redução de danos antes consideradas válidas. Essa mudança foi interpretada por especialistas como um retrocesso, já que a retirada das políticas de redução de danos de legislação demonstra o retorno a um modelo exclusivamente proibicionista e punitivo, que entra em desacordo com as tendências internacionais. Desse modo, conclui-se que, em alguns contextos regionais, como do estado do Rio Grande do Sul, houveram tentativas de elaborar planos estaduais de políticas públicas sobre drogas mais integrados, a partir de 2018. Esses planos buscaram envolver ações preventivas de tratamento e de repressão de forma articulada. Ainda assim, é evidente que a política nacional permanece marcada por contradições entre o discurso e a prática, entre proposta legal e aplicação judicial. Agora, para aprofundar mais o trabalho, eu e a minha equipe vamos fazer uma pequena linha do tempo sobre a política de lei de drogas. A primeira lei federal teve influência internacional, que foi na Convenção do Ópio, que visava discutir a regulamentação do comércio e do consumo do ópio e outras substâncias orgânicas pelo mundo, enquanto a primeira lei específica sobre drogas no Brasil foi decretada pelo presidente Epitácio Pessoa, no decreto 4.294, de 6 de julho de 1991, onde ele estabeleceu penalidades para contraventores na venda de cocaína, ópio e morfina e os seus derivados, com estabelecimento especial para a internação dos intoxicados pelo álcool ou substâncias venosas. Estabeleceu formas de processo e julgamento e mandou abrir créditos necessários. Além do mais, a Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes, CNFE, foi um projeto instituído no Palácio Itamaraty, em agosto de 1935. Foi essa comissão que institucionalizou a primeira legislação que consolida as ações de fiscalização de entorpecentes, através do decreto de número 891, de 25 de agosto de 1938. Bom, e sobre a linha do tempo, o Código Penal de 1940, o artigo 281 do Decreto-Lei número 2.848, de 1940, que institui o Código Penal brasileiro, ele foi o primeiro a criminalizar o comércio e uso de substâncias entorpecentes no país. Ele previa penas tanto para o tráfico quanto para o consumo dessas substâncias, refletindo uma visão ainda inicial, mas já criminalizadora do uso de drogas no Brasil. E essa norma serviu como uma base para a repressão ao uso de entorpecentes nas décadas seguintes. Já no ano de 1932, o decreto número 20.930, antes mesmo que o Código Penal, esse decreto ele já havia incluído a cannabis sativa, no caso a maconha, na lista de substâncias entorpecentes. Esse decreto ele proibiu o uso, o cultivo e o comércio da planta em todo o território nacional, seguindo uma tendência internacional ao controle de drogas. E ele foi um dos primeiros marcos legais que tratou diretamente da maconha como um problema de ordem pública e sanitária. Já no ano de 1964, a Lei número 4.451, durante o início do regime militar, essa lei ela alterou o artigo 231 do Código Penal, aumentando as penalidades para crimes relacionados aos entorpecentes. Além disso, ela passou a criminalizar explicitamente o porte de drogas, mesmo que para o consumo pessoal. Essa mudança ela ainda marcou o endurecimento da política de drogas no Brasil, alinhada ao contexto também autoritário e ao foco em segurança nacional.
Já no ano de 1968, este decreto da Lei número 385 de 1968, em meio ao recrudescimento da ditadura militar, o decreto número 385 de 1968, ele reforçou a abordagem repressiva do Estado, ao manter também a equiparação entre usuários e traficantes. Isso significava que, independente do contexto, da quantidade, né, que o usuário fosse pego, ele sim seria preso. Continuando, vou falar um pouco sobre 1981, que foi a lei número 5.726, que reforçou o endurecimento de medidas repressivas instauradas em 1964 e 1968. Já em 1976, a lei número 6.338, que é a lei de tóxicos, né, foi o primeiro grande marco que distinguiu formalmente usuários de traficantes e instituiu medidas voltadas à repressão, prevenção e tratamento, mantendo penas de prisão para ambos, porém diferenciadas. A usuários a detenção de 6 meses a 2 anos e de traficantes a reclusão de 3 anos a 15 anos. Olá, me chamo Thaís Neves e irei falar sobre a linha cronológica sobre a Lei e Políticas de Drogas no Brasil entre 2002 a 2006. Durante esse período, o Brasil implementou algumas leis por conta dos desafios enfrentados sobre o uso das drogas. Uma dessas leis que, embora sancionada para modificar a lei anterior, que era a lei de número 6.368, que foi criada em 1976, enfrentou problemas devido aos vetos presidenciais que tornaram sua aplicação complexa. A antiga lei continuou a reger o direito material até a promulgação da lei de número de 11.343 de 2006. A Política Nacional de Drogas decreto presidencial número de 4.345 de 2002. Essa política visou reduzir tanto na demanda quanto na oferta de drogas no país, refletindo uma abordagem mais ampla que incluía prevenção e tratamento e repressão. A Política Nacional sobre Drogas de 2004 formulada para estabelecer diretrizes claras para a política de drogas no Brasil. Essa política buscou integrar o esforço em diferentes níveis de governo e sociedade para enfrentar o problema das drogas de maneiras mais eficazes. Na lei de número 11.343, que foi a lei falada anteriormente, que ela entrou em vigor para melhorar aquela lei de 2002, essa lei representou um marco muito importante na política de drogas no Brasil. Instituído no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, ela focou na prevenção do uso e ela focou na prevenção do uso indevido de drogas, atenção à reinserção na sociedade de usuários e dependentes, marcando uma mudança significativa em direção à redução de dano e apoio aos usuários. E por fim, o decreto de número 5.912 de 2006, este decreto ele regulamentou a lei de número de 11.343 de 2006, definindo as competências dos órgãos de Poder Executivo Federal em relação a políticas de drogas, garantindo uma implementação mais coordenada e eficaz das políticas. Essas leis e políticas refletiram uma mudança na abordagem menos hostil, que inclui a redução de danos e a reintegração social de usuários e dependentes.
A nova abordagem reconheceu a complexidade do problema das drogas e buscou abordá-lo de maneiras mais integrada, envolvendo diferentes setores da sociedade, promovendo a saúde e o bem-estar dos usuários. Trazendo o ano de 2019, o Senado aprovou o projeto de lei da Câmara 37 de 2013, que trouxe mudanças significativas na política nacional sobre drogas, alterando a Lei 11.343, que era conhecida como a Lei Antidrogas, além de outras 12 legislações. O projeto, de autoria do então deputado Osmar Terra, reforça o papel das comunidades terapêuticas no tratamento de dependentes químicos e facilita também a internação involuntária, ou seja, que é mesmo sem o consentimento da pessoa dependente. Além disso, o texto aumenta a pena mínima para traficantes que comandam organizações criminosas, mas também prevê um atenuante caso a quantidade de droga apreendida indique menor potencial lesivo, permitindo a redução da pena entre 1/6 e 2/3. Durante a tramitação, o projeto foi alvo de muitos debates. Alguns senadores foram favoráveis, como, por exemplo, Eduardo Girão. Ele destaca, ele e outros, o caráter humano da proposta e elogiaram o papel das comunidades terapêuticas, que teriam suprido um vácuo deixado pelo Estado. Já os críticos, como Humberto Costa, eles apontam que o projeto ignora políticas de redução de danos e pode ampliar o encarceramento em massa e trata as comunidades terapêuticas como uma única solução, o que apresenta um retrocesso. Um ponto importante é que, durante a análise nas comissões, chegou-se a propor mudanças para a mudança de critério para critérios objetivos, a fim de distinguir usuários de traficantes, e a autorização para importação de medicamentos à base de canabidioides. No entanto, essas mudanças não foram mantidas e o texto foi aprovado como veio da Câmara, para evitar novo retorno à análise dos deputados. O projeto, então, seguiu para a sanção presidencial. Bom, na nossa linha do tempo, agora a gente vai falar sobre o ano de 2023, sobre a PEC 45, onde temos o objetivo de falar sobre a recente decisão aprovada pelo Senado Federal, que trata a criminalização do porte da posse de droga em qualquer quantidade. Essa proposta ela visa alterar o artigo 5º da Constituição Federal, visando explicar que é crime portar ou possuir entorpecentes sem autorização ou em desacordo com a legislação. Apesar de se manter o entendimento da Lei de Drogas de 2006, que não prevê a prisão para usuários, a PEC ela reforça que o porte de qualquer substância ilícita será sempre considerado um crime, ou seja, o uso pessoal continua sendo sujeito apenas à alternativa, como advertência, prestação de serviços voluntários, e até medidas educativas. E o texto também ele exige a diferenciação entre o que é usuário e o que é traficante, com base na circunstância do caso concreto. Ou seja, o juiz, ele vai analisar toda a situação, mas ele vai, a mesma forma que ele vai julgar para um, ele não vai julgar para outro 100%, porque ele vai pegar a lei e ele vai aplicar no caso concreto. O caso de, vamos supor, uma pessoa que é realmente usuária e de uma pessoa que, estava na hora errada, no lugar errado, são casos diferentes. Então, eles precisam ser julgados de maneiras diferentes, mas eles precisam continuar respeitando os critérios que já foram sido estabelecidos, como quantidade da droga, local de apreensão, conduta e os antecedentes, da pessoa. A proposta ela foi de autoria do senador Rodrigo Pacheco e ela foi aprovada com ampla maioria em 2 turnos no Senado.
Então, na Câmara dos Deputados, ela segue, né, em análise, onde os defensores da PEC, eles argumentam que o Brasil não quer que ocorra a descriminalização e que a medida, ela fortalece a saúde e a segurança pública. Já os críticos, eles afirmam que a PEC, ela não inova e pode intensificar o encarceramento de pessoa pobre e negra, sem resolver efetivamente os problemas ligados ao consumo e ao tráfico. Mas a gente também pode levantar o questionamento que tem gente que fazem, né, o uso das drogas, muitas das vezes, vamos supor, você tomar medicamento em excesso, é uma droga, né? Teve uma lesão, aí começou a tomar remédio, a dor não passando, continuou tomando. Então, por isso que a gente precisa analisar caso a caso, né? Porque o STF, ele ainda julga a constitucionalidade do artigo 28 na Lei de Drogas. Então, assim, os votos, eles ficaram bem divididos sobre manter ou não a criminalização do porte para o uso próprio, entendeu? Especificamente da maconha, porque hoje tem muitas pessoas que estão fazendo tratamentos médicos com o uso da maconha, entendeu? Esse embate entre o poder legislativo e o poder judiciário, ele revela a complexidade do nosso tema e a necessidade de um debate equilibrado entre a saúde pública, a segurança, os direitos individuais, e a gente também não precisa, né, só focar no caso concreto. A gente tem que analisar as particularidades e a gente tem que pensar no bem-estar da maioria.